Amém? Amados, nós estamos bem-vindos ao seminário Jesus de Gênesis e Apocalipse. Amém? Nós só estamos dando uma pincelada na Bíblia com relação a esse tema, esse assunto, porque se você for estudar no livro de Gênesis, né? Só no livro de Gênesis, Jesus aparece ali algumas vezes, né? Para os patriarcas, para os homens que Deus escolheu para separar, para levantar a tribo de Israel. Amém? O povo de Israel, a nação, obrigado meu amor, a nação de Israel, entendeu? Então eu simplesmente estou me apossando de alguns pequenos textos onde nós precisamos aprender. Amém? No livro de Juízes, Jesus, ele é o nosso libertador. Então abre Juízes, capítulo 3, versículo 9 em diante. 9. Amém? Pode ser na Bíblia Ara, se puder, ou você está na NVI, pode deixar na NVI. Pode deixar, não tem problema não. NVI é uma boa tradução para todo mundo entender. Vamos lá então? Vamos ler ali, que vai ser para a gente ter a mesma mentalidade. Mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Preste bem atenção. Depois pode botar no versículo 10 para mim já, tá? Lá no versículo 10 vem assim, ó: o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que o libertou e liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxa-Risataim, rei da Mesopotâmia, amém? Nas mãos de Otiniel. Ali é Síria, tá? Onde está falando Mesopotâmia, ali aquele rei é da Síria, né? Nas mãos de Otiniel, que prevaleceu contra ele. Pode passar para o outro que a gente já vai encerrar aqui. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otiniel, filho de Kenaz. Pode parar aí. Preste bem atenção para a gente entender uma coisa com clareza, ok? Vamos entender com clareza. Primeiro, quem foi o primeiro libertador de Israel? Quem lembra? Pode falar. Moisés, né? Moisés entrou lá no Egito, ele entrou no Egito e Deus usou ele para libertar Israel. Muito bem. Mas Moisés, diga assim, Moisés morreu. Diga assim, quando é homem, sempre morre. Sacou? Entendeu isso? Aí veio quem para substituir Moisés? Veio quem? Quem lembra? Josué. Josué tem o mesmo nome de Jesus. O nome Jesus e Josué é a mesma coisa. Só que Josué está para o hebraico e Jesus está mais voltado para o latim, né? É uma linguagem do latim. Então nós vamos entender. E os dois significam o quê? Salvação de Jeová. Tanto Josué quanto Jesus significa salvação de Jeová. Eu prefiro usar uma linguagem mais hebraica, que diz Adonai é salvação, ou Yahvé é salvação. Muito bem, ok? Vamos entender isso. Mas agora nós estamos no livro de Juízes, e o povo de Israel, que estava acostumado sempre a ser liderado por alguém, agora ficou sem líder. E o povo da Síria, ali na região da Mesopotâmia, né, eles começaram a oprimir Israel. Por quê? Porque Israel perdeu o líder, não tem líder, e Israel começa a fazer o que bem entende. Não tem ninguém para orientar, para educar,
para ensinar, isso está errado, aquilo está certo, assim, assim. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. É melhor às vezes ter um líder ruim do que não ter líder nenhum. Guarda isso na cabeça. Ficar sem líder vira baderna. E o povo de Israel estava uma baderna. Virou uma bagunça em Israel. O que aconteceu? O povo ficou sujeito a ser escravo de outra nação. O povo, percebendo isso, o que o povo faz? O povo decide clamar a Deus. Aí Deus envia quem? Otiniel. Vamos ver então uma coisa interessante. O que significa o nome de Otiniel? Otiniel significa leão de Deus. Otiniel significa leão de Deus. E o que significa o nome de Jesus? Adonai é a salvação. Mas Jesus também é conhecido como quem? Como o leão da tribo de Judá. Amém? Então nós vamos entender que aqui é uma semelhança, só que nós vamos fazer agora uma comparação. Quando Otiniel surge, e ele faz o que? Primeira coisa que Otiniel faz, ele treina o povo, tira o povo das suas confusões, coloca os trens no trilho. Eu quero que você diga assim: quando a vida tiver uma bagunça, precisamos organizar. Amém? Tem que organizar a vida. E Otiniel veio organizar a vida do povo de Israel. E Jesus veio para quê? Organizar a nossa vida. Botar a nossa vida nos trilhos de Deus. Pois muita gente quer conduzir a vida segundo os seus achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Ah, porque eu acho. O que eu já ensinei aqui nessa igreja? Que nós paramos de achar tudo. Não achamos mais nada. O que está escrito na palavra? Vamos seguir a palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma verdade absoluta. Amém? Vocês querem ver uma coisa? Eu vi um vídeo, quem viu, não sei, vocês viram. Uma mulher pegou uma Bíblia e ela começou a falar: como é que alguém pode pegar um livro tão simples como esse, né? E se preocupar com um livro tão simples como esse? Eu achei até que ela estava denegrindo, que ela iria denegrir a imagem da palavra de Deus. E ela falou: por que Hitler mandou queimar todas as Bíblias? Por que quando algum governo, né, na China, Coreia do Norte, outros e outros por aí, entravam, mata e queima a Bíblia e mata crente? Católicos, porque todos nós somos cristãos, né? Mata lá aquele povo da Bíblia lá, mata eles. Por que então isso? Se não significa nada, se a Bíblia não tem importância, não tem valor, por que então essa perseguição? Só para vocês terem uma ideia, o ano passado morreram mais de 5.000 cristãos. Quando eu digo cristão, eu incluo católicos, protestantes, e ainda vou colocar algo mais, vou botar testemunho de Jeová. Com toda a heresia que eles têm, eles são conhecidos como cristãos. E a gente fica se dividindo, achando problema. A única coisa que tem é que nós temos que seguir a Bíblia. Nós não somos melhores do que ninguém. Amém, irmãos? Amém? Nós dependemos de Deus, dependemos do Espírito Santo. Agora preste atenção. A palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. Por que ela é uma verdade absoluta? Porque homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia. Aqui está dizendo que Otiniel, veio sobre Otiniel o poder do Espírito Santo e capacitou Otiniel para educar o povo e treinar o povo. Quando Otiniel vai para o campo de batalha, ele não vai com o achismo dele, ele não vai com a capacidade dele, ele vai com a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Então ele vence um povo mais forte do que ele vence um povo que era superior a ele, mas a mão de Deus estava com ele. Por quê? Porque Otiniel tinha uma mente voltada para os princípios de Deus.
Então certamente Deus vai abençoar. Numa batalha da vida, todos nós estamos em guerra da vida aqui, nas batalhas da nossa guerra, da vida diária, pode ter certeza de uma coisa muito séria, tá? Todos nós aqui, se estivermos debaixo da potente mão de Deus, você pode parecer o mais fraco, pode parecer o mais frágil, mas você vai vencer a guerra, porque do Senhor é que vem a vitória. Guarda isso no teu coração. Então, se você está em Deus, se você está seguro em Deus, se apegue a Ele, confia nele, coloca a tua vida nas mãos dele, que o milagre vai acontecer. E enquanto não acontece o milagre, você espera com paciência no Senhor, e Ele vai se inclinar para você e ouvir o teu clamor. Amém? Muito bem. Diga assim: morreu Moisés, morreu Josué e morreu Otiniel. Diga assim: mas tem um que nem a morte venceu. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Diga comigo assim: Ele está vivo. Jesus vive e reina para sempre, eternamente. Quando a sua vida estiver uma bagunça, você vai precisar de alguém que liberte você dessa bagunça. Amém? O texto acima fala de um Otiniel, que tinha o Espírito de Deus, que tinha tudo de Deus, que ensinou o povo legal, mas ele morre. Mas o texto agora que nós vamos ler, coloca para mim, Apocalipse capítulo 5. Eu só vou ler alguns pedaços, tá bom? Dani, pode ser NVI mesmo, tá? Obrigado, Dani, você é uma bênção. Lá em Apocalipse capítulo 5, eu botei em outra tradução aqui, mas não esquenta a cabeça com isso não. Versículo 5, aconteceu uma coisa interessante primeiro. João, evangelista, o discípulo do amor, ele está na ilha de Pátimo e ele teve várias revelações. O Senhor falou com ele, deu as 7 cartas para as 7 igrejas a ele, a partir do capítulo 2, 3 e 4, e quando chega no capítulo 4, ele vê uma porta no céu aberta, e de repente o Senhor arrebata ele e leva ele para a sala do trono. Eu quero que você diga assim: sala do trono. É da onde? Amém? É da onde tudo pode ser visto. João é levado até a sala do trono. Muita gente não tem noção disso, né? Muita gente vê o livro de Apocalipse como uma coisa meia... Tem medo. Tem gente que tem medo do livro de Apocalipse. Eu tive uma irmã que falou: o senhor vai pregar sobre Apocalipse? Não vou nem na igreja. Gente, quem tem Jesus não tem que ter medo de nada, amém? Jesus é o Senhor, ok? E Ele guarda, a tua vida está nas mãos dEle, amém? Então acontece, quando João chegou no capítulo 5, né? Chegou um anjo, viu um anjo gritando e bradando, com um livro na mão. E esse livro tinha 7 selos. E esse anjo começou a gritar: quem é digno? Quem é digno de abrir e desatar o selo? A Bíblia, olha que doideira, que coisa de louco para analisar. No céu, diz assim um texto, e no céu não havia ninguém. Eu não estou falando da terra, não. Ele está falando no céu. Não tinha ninguém digno de abrir o livro, nem desatar os selos. João começou a chorar. É nesse texto que dizem que no céu não tinha mulher, né? Porque o céu ficou em silêncio por 30 minutos. Brincadeira, irmão. Você acha que 30 minutos de silêncio, se tivesse uma mulher lá, ela não ia falar alguma coisa? No mínimo, ajeitar uma plantinha, tal, querer fazer alguma coisa aí buscar uma opinião. Por que Deus criou o primeiro homem, irmão?
Se criasse a mulher, ela ia ficar dando palpite e Deus não tinha terminado o planeta ainda. Brincadeira, irmão. Só uma brincadeirinha para a gente analisar um pouco. Então acontece, João agora está chorando, mas um dos anciões que haviam... Olha só, olha o cenário que nós temos ali. Nós temos 24 anciões com coroa na cabeça. Amém? Nós temos animais que na verdade são arcanjos, arcanjo não, querubins. Outros podem dizer serafins. São guardiões que têm 4 cabeças cada um. E uma multidão de milhares e milhares de anjos. Era tão grande que não se podia contar. E agora esse anjo me aparece dizendo quem é digno. E não tem ninguém digno no meio daquele povo. E aí o ancião diz assim: não chore, João. Eis o leão da tribo de Judá. Versículo 5, olha lá, ó. Todavia um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Por isso que eu digo para vocês, nós temos que aprender a palavra, temos que aprender as escrituras conforme elas são. E eu pergunto para você, o que deu essa honra a Jesus, ao leão da tribo de Judá? O fato dele ser Deus, porque Jesus é Deus. Ele se aniquila, desce, assume uma postura humana, de ser humano, não manifesta a sua divindade, sua divindade não é manifesta. Ele se entrega como ser humano para morrer numa cruz, pelo que a morte não o segurou e nem o resistiu. Ele vence a morte. E ao terceiro dia, sabe, Jesus desce ao inferno. Eu vou pregar isso 1 milhão de vezes e nós vamos nos cansar de ouvir isso, porque isso é a maior verdade que nós temos que aprender e guardar. Quando você estiver em luta, doença, qualquer coisa que você estiver vivendo, você deve dizer em voz alta, não gritando, mas dizer em voz alta: Jesus desceu ao inferno por minha vida. Jesus morreu numa cruz por minha vida. Jesus deu sua vida por minha vida. E Ele é digno de receber adoração, louvor, glória, majestade e todo poder a Ele. E tudo que se levantar contra a minha vida cairá por terra em nome de Jesus. Nós temos que entender isso. E ali o ancião diz para João. Agora eu queria que vocês lessem comigo o versículo 9. Dani, pula para o 9 para mim, do capítulo 5 de Apocalipse. Olha o que está escrito lá. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste o quê? E com o teu comprou o quê? Para Deus. Ele comprou para quem? Diga assim: Jesus me comprou para Deus o Pai. Diga assim: eu pertenço ao Pai por causa do sangue dele. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Pode botar no 10. E para o nosso Deus os constituiu o quê? Eu pergunto para você: dá para ter uma vidinha qualquer como cristão? Se você foi comprado, se você foi redimido, se você ganhou o título de sacerdote, dá para viver uma vida qualquer?
Ah, todo mundo faz. Você é igual a todo mundo. Você faz parte do sistema desse mundo? Não. Nós estamos em Cristo Jesus. E Ele vai reinar sobre toda a terra. E nós, que fomos salvos por Ele, redimidos por Ele, não valíamos nada. Mas mesmo assim Ele nos salvou. Mas não salvou. Diga assim: Jesus me salvou para viver uma vida plena nele, fora dos padrões desse mundo. Amém? Vamos lá ler o 11. O que está escrito lá no 11? Eu prefiro ler com vocês ali. Diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Olha aquilo que eu falei. E dos seres viventes e dos anciões, cujo número era milhões e milhares e milhares e milhares. Versículo 12. Proclamando a grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, amém? De receber o poder, riqueza e sabedoria, força, honra, glória, louvor. Você entende isso? Eu pergunto para você: você acha que o sistema desse mundo, um dia esse sistema todo vai cair, ele vai voltar a Jesus? Querido, você pode ter o achismo que você tiver, você pode ter o que você quiser na cabeça, mas o que está na palavra vai se cumprir. Ele vai voltar e ele vai estabelecer o reino dele. E sabe quem? Sabe quem ele vai honrar? Aqueles que humildemente se curvam diante dele e assumem: tu és o meu Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu morreu numa cruz para me salvar. Tu deu a tua alma, o Senhor deu a sua vida por mim. No mínimo que eu posso fazer é dar minha alma para Ele. E sabe para que eu vou dar minha alma para Ele? Para Ele cuidar dela, proteger ela, curar as feridas. Porque toda alma, todo ser humano que anda nesse mundo tem feridas na alma, tem traumas na alma, tem angústias, tem dores, tem aflições. Entende? E quando Ele entra na tua vida, Ele te resgata, Ele te liberta. Quando Ele entra na tua vida, Ele te salva realmente. Porque Jesus não nos salva só a nossa alma e nos larga por aí. Não. Jesus, quando salvou a minha alma, eu era viciado em cigarro, bebida, orgias, mulheres e tudo mais. Quando Jesus salvou, Jesus me deu qualidade de vida. Jesus me deu uma mente voltada para as coisas justas e retas da vida. Deus me deu uma família, Deus me deu filhos. Deus me deu netos. E Deus mudou quem eu era. Eu era violento, eu era estúpido, ignorante. Eu era uma pessoa má. Não era bandido não, tá? Eu era mau porque eu não tinha conhecimento do amor de Deus, da graça de Deus. Bom, Ele me salvou. E pela sua graça bondosa, pelo sangue dele, Ele me redimiu. E nós precisamos ser salvos por Ele. Alguém pergunta: pastor, como é que eu posso ser salvo? O apóstolo Paulo, uma ocasião, um carcereiro disse assim: o que faremos? O que eu farei para ser salvo? E aí Paulo e Silas disse para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Versículo 13 de Apocalipse 5. Então vi toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, seja o louvor,
a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. Um dia isso vai acontecer. E João viu. Como que Jesus nos liberta? Como que Jesus nos liberta? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, pode botar lá para mim, o Dani, meu amorzinho, minha aluna, amém? Do seminarista. João 8, 32. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, vão bater uma laje aqui um dia, em nome de Jesus. Amém? Primeira verdade que nós temos que conhecer: Deus o Pai como Ele é. Vocês querem ver uma coisa que eu acho engraçado? As pessoas têm uma noção de Deus, né? Como Deus assim nesse universo que a gente vive. Deixa eu explicar rapidinho para vocês. Sabe o universo inteiro? O universo inteiro está na palma das mãos do Senhor. É o que está na Bíblia. Jeremias, Isaías confirmam isso. Deus tem na palma das suas mãos todo o universo. Aí ele pega a segunda verdade, que é Ele próprio, introduz no universo, que é seu Filho Jesus. Jesus morre na cruz e diz: ó, é importante que eu morra, suba, para enviar para vocês o Espírito Santo. Jesus envia o Espírito Santo vem, e junto com o Espírito Santo, ele deixa o quê? A palavra dele, a Bíblia. Segura a tua Bíblia aí. Fala assim: Jesus me deixou um manual de vida. Amém? Manual de vida, a palavra de Deus. Ali diz o que você deve e o que você não deve fazer. Ali diz o que você pode e o que você não pode fazer. Para quê? Para que você leve uma vida plena com Ele. Amém? Agora eu pergunto para você: qual é a verdade que nós precisamos saber a respeito de nós mesmos? Primeiro, todos nós estávamos condenados ao inferno. Ninguém poderia ser salvo. Pastor, olha, eu dei, e a Bíblia diz isso, tá? Não adianta você pegar toda a esmola e dar para os pobres, não adianta você fazer isso, que ninguém se salva por obras. Ninguém se salva porque deu uma esmola a um pobre, porque ajudou alguém. Ninguém se salva. Sabe por quê? Porque você não vive a vida inteira dando esmola e nem a vida inteira fazendo coisas boazinhas. Você mente. Você é grosseiro às vezes com alguém. Você às vezes tem raiva, que é normal. Deixa eu falar, isso faz parte da natureza humana. Nós somos maus. O que nos torna melhores, é quando nós tentamos viver no mínimo com o temor de Deus. Mas a Bíblia diz que todos foram condenados diante dos olhos do Senhor. Ninguém poderia ser salvo. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? Que Deus, por sua infinita misericórdia, nos amou, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores miseráveis. Ele não nos amou quando nós fazíamos alguma coisa boa. Ele nos amou quando nós não prestávamos. Dani, coloca lá para mim Efésios 2, e já vamos terminar. Efésios 2, daqui umas 4, 5 horas e termina, pode ficar tranquilo. Amém? Vai devagar, irmão.
É brincadeira, tá? Por favor, não leva a sério não. Vamos lá então? Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós ainda o quê? Morto em vossos delitos e pecados. Pode botar no 2. Nos quais andaste outrora, no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Primeiro, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Existem, não adianta querer fugir disso, irmão. É a Bíblia que está dizendo ali, ó. Existem espíritos malignos aprisionando pessoas e mente das pessoas, aprisionando o coração das pessoas em suas maldades, perversidades, no meio desse mundo que jaz no maligno, no meio de vícios, coisas malignas, prostituição, promiscuidade. O mundo jaz no maligno. Não precisa nem ninguém te contar isso para você. Basta você abrir a televisão e ver que monte de coisa está acontecendo aí no mundo. E você acha que o quê? Que é alguém que vai ser bonzinho aqui, acolá, que vai ser salvo? Por isso que a salvação é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Através da morte de Jesus Cristo na cruz, nós seremos salvos, aquele que crê. Já estou terminando, irmãos, fica tranquilo. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, com pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Era isso que nós éramos, quando Jesus nos achou. Nós não valíamos nada, irmãos. Ele nos achou, nos comprou, morreu, e agora o que Ele quer nos dar? Vida, e vida abundante. Ele quer nos dar uma nova vida. Ele quer colocar em nós o seu Espírito, e quer nos revelar o amor do Pai. Ele quer nos revelar o amor de Deus. Mas você não pode receber isso de qualquer jeito. E não pode, quem recebe a salvação em Jesus, não pode viver de qualquer jeito. O mundo jaz no maligno. Ou você tem o Espírito Santo, ou algum espírito do inferno está de alguma maneira controlando você, para te afastar de Deus. E você precisa entender isso. Entenda enquanto há tempo. 4. Mas Deus, sendo o quê? Diga comigo, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Misericórdia. Miser vem de miséria, córdia vem de cardia, coração. Misericórdia. Deus pegou o seu coração, o coração dele, e colocou nas nossas misérias, para nos salvar, nos redimir, nos transformar. Porque o ser humano que Deus faz é bom. O ser humano que Deus criou, sabe aquele Adão? Enquanto Adão não pecou, Adão foi criado de forma belíssima. Adão era para ser incrível. Adão deveria ser incrível até o dia que pecou. Coloca no 5 aí, Dani. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem? E o que está dizendo? Foi pela graça. Graça é favor imerecido. Ele nos deu salvação, mesmo quando nós não merecíamos. Pela graça, o que? Sois salvos. 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou,
e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vai dizer, peraí, pastor, eu estou nessa condição, está. Lembra dos sacramentos? 2 sacramentos, falei domingo passado, vou falar de novo, para todo mundo gravar. Amém? Eu sou chatinho. Eu sou pastor cri-cri, chato. Quais são os 2 sacramentos? Ceia e batismo. Quando eu me batizo, eu sou sepultado. A velha natureza é sepultada. Quando eu tiro a pessoa da água, eu estou trazendo sobre ela o poder da ressurreição. Por isso que ela agora, Jesus não ressuscitou? Aonde está Jesus agora sentado? Nas regiões celestiais, acima de principado, potestade, capeta, demônio, do que for. Ele está acima de tudo, tem todo o poder, toda autoridade. Ele entrou no inferno, pegou a chave da morte do inferno, pisou na cabeça do diabo, esmagou ele, venceu o inferno sozinho, subiu aos céus, está sentado à destra do Pai, e ele disse, todo poder me dado no céu e da terra. E ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 6, 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade, conosco em Cristo Jesus. Parou, obrigado. Para mostrar a todos nós que a bondade, diga assim, a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, foi revelada em Jesus. Amém? Eu quero parar aqui, queridos, porque eu quero fazer um clamor. Eu queria pedir pastor Paulinho, eu quero pedir aos pastores Adalberto, Zana, quem são os pastores que estão aqui? Vem para cá todos os pastores, nós queremos ungir vocês. Eu quero ungir todo mundo que está aqui hoje, que quiser ser ungido.